É isso aí, galera do Vascão. Hoje, Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Jogo duro, jogo complicado, né? Só que o Vasco precisa de grana, precisa avançar. Vamos ver se vai conseguir classificar aí para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Primeiro jogo em São Januário, jogo hoje às 9h30, horário de Brasília. Vamos ver aí que Lucas Pedrosa, Venê e Fernandinho têm a dizer. Pedrosa. E sabe o que vai ter depois do VT? Round 1, fight! 11 contra 11. Rodou. Dia de clássico carioca, de olho na próxima fase. Vasco e Botafogo se enfrentam hoje pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Dois clubes em posições distintas atualmente, mas agora com o mesmo objetivo: salvar a temporada com pelo menos um título para conta. O Cruz Maltino, que tenta fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, entra em campo pressionado, depois de 2 derrotas seguidas, uma para o Juventude e outra para o Corinthians. Mas tenta encontrar em casa, com o apoio do seu torcedor, o caminho da vitória como aquele mostrado contra o Santos, onde aplicou uma goleada de 6-0. Mesmo com problemas para a partida de logo mais, com o Tietê machucado, o time do técnico Fernando Diniz acredita na competição a esperança de um recomeço. Recomeço esse que pode surgir por meio dos novos reforços, como o zagueiro Robert Renan e também o atacante Matheus França, já inscritos para a partida de logo mais. E disposição, se depender deles, não vai faltar. O Vasco é um clube gigante, só que para agregar bastante essa equipe nessa minha jornada vai ser muito importante para mim. Essa volta ao Brasil também, muito importante. Quero dedicar toda a minha raça, toda a minha vontade dentro de campo para esse time. Do outro lado, o glorioso técnico David Ancelotti quer ir com força máxima em busca do título inédito da Copa do Brasil. O atual campeão brasileiro e da América viu no jogo de domingo contra o Juventude uma maneira de reação e quer continuar na arrancada hoje contra o rival. Depois de poupar titulares, Ancelotti tem todas as peças na mão e também amuletos, caso de Cris Ramos, que logo na estreia marcou 2 gols para o alvinegro. E motivação, se depender do atacante espanhol, tem de sobra. Y muy motivado, como todos mis compañeros. Creo que, como tú dices, es un partido muy importante, muy especial para el club y para la torcida. Creo que es una competición que tenemos que y vamos a intentar ganar sí o sí, porque desde que llegué aquí me dijeron que era un título que todavía no sabía ganar la historia del club, y obviamente para mí y para todos los jugadores y trabajadores del club es un objetivo, y vamos a darlo todo para poder conseguir el título. Vasco e Botafogo tem por apelido o clássico da amizade, mas o gostinho do jogo de hoje e do próximo é de guerra rumo à semifinal. Vamos lá, mas antes do 11 contra 11, avisa ao Pedrosa, por favor, Venê, que daqui a pouco eu vou chamar ele com as atualizações do Vasco. Ela vai te chamar. Agora eu vou dar as atualizações do Botafogo, lá ela, que o Botafogo teve sua lista relacionada divulgada, e a grande boa notícia foi o Pantaleão, Caio Pantaleão, o zagueiro do Botafogo, voltando a figurar a lista de relacionados. O Arthur, que no jogo contra o Juventude estava fora também, e ele está de volta, mas já informamos aqui que a ausência dele no jogo contra o Juventude não foi nada clínico ou não, foi mesmo um controle de minutagem. Então, Arthur de volta, e como acho que já foi muitas vezes falado, o Botafogo tem a Copa do Brasil como prioridade, então, obviamente, força máxima para o jogo de hoje. Eu acredito que o Pantaleão não deve começar jogando, não sabemos, não temos essa informação, mas já que está voltando de lesão, ele vem como opção, e isso já é uma boa notícia. O David Ricardo, que participou do último jogo contra o Juventude, deve ser o titular com o Barbosa. E aí a gente tem uma outra boa notícia, que é assim, você tem o Marçal como opção na lateral esquerda, já que o Cuiabano ainda não voltou, ainda não está relacionado. Agora, o que, produção? É a vez do Pedrosa, tá. Cara, no Vasco não tem desfalques assim que a gente pode dizer, além do Tietê. O Tietê, infelizmente, teve uma lesão na última partida.
E aí, dificilmente ele vai conseguir ser relacionado, muito pelo contrário, o Vasco da Gama vai preparar ele tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para o segundo jogo, que é dia 11 de setembro apenas, ou seja, você vai ter uma margem grande aí, até porque deve ter sido uma lesão muscular, ainda não foi divulgado, o Vasco deve divulgar esse boletim hoje e entender como é que o Tietchan vai ficar. Há uma boa chance também do Paulinho Paula não estar na lista de relacionados, essa foi a informação que eu recebi nessa manhã, e aí de resto o Vasco deve ir a PH de volta, né? PH de volta, relacionado também. Tem o zagueiro da base, o Bruno, sub-20, também está relacionado. E os reforços, Robert Renan e Matheus França, é muito legal a gente dizer isso, eles já estão inscritos. Mas eles não vão para o jogo de hoje porque eles não fizeram nenhuma sessão de treinamento com o Fernando Diniz. O Robert Renan até fez uma, o Matheus França chegou ontem ao CT. Então esses reforços estão inscritos para as quartas de final. Mas eles não vão hoje justamente porque eles não treinaram com o grupo. Para o dia 11, jogo no Newton Santos, eles estarão à disposição. Já já o Pedrosa vai trazer mais informações de gente chegando ou possivelmente chegando no Vasco. E Vene também do Botafogo, né? Tem zagueiro aí chegando, hein, Vene Casagrande? Já foi até anunciado oficialmente. A gente já vai passar esses assuntos aqui para vocês. O Gabriel Bahia, que o Vene já vai trazer essa informação, ele não tá aí à disposição para o jogo de hoje. Então vamos botar na tela aqui. Ô, Lucas Pedrosa, Verratti será titular hoje? É bem provável. É bem provável. Eu acho muito difícil que o Diniz não coloque o Verratti, até porque no último jogo, apesar de ter sido o gol de pênalti, ele entrou e fez o gol. Sim. Então, para um jogo decisivo... Ele não começa, aí o Tietchan se machuca, ele entra na vaga do Tietchan e logo depois tem um pênalti, ele bate e faz o gol. Quem começa é o David. Quem começa é o David nesse jogo. Cara, eu não tenho essa informação, tá? Mas é por achismo mesmo, por entender que o Fernando Diniz naquele momento ali tomou uma decisão. Essa decisão não deu certo, o ataque não funcionou contra o Corinthians, muito pelo contrário. E para um jogo de Copa do Brasil, em que o Verratti, no último ano principalmente, foi o principal jogador do Vasco disparadamente, inclusive é o atual artilheiro da Copa do Brasil da última edição, eu acho difícil ele não colocar o Verratti. Inclusive, no lance do pênalti, era a participação dele. Isso aí. A jogada era com ele. Eu acho difícil. Ele causou o pênalti, entre aspas. Então vai começar agora o momento da viralização. Hoje você, obviamente, vão me chamar de palavras não tão bonitas assim no Twitter. Pedrosa também, pela minha família Fogão. Pelo visto, eu vou desempatar, né? Ei, Vene Casagrande. Vamos lá. 11 contra 11, começa no gol o Léo Jardim. Ô, John, começa com você. Ah, Vene, vai ser o primeiro. Vamos poupar tempo, né? Poupar tempo? Poupar tempo. Tô até com medo. Com todo respeito ao John, mas assim... Não dá. Não, gente, não. Olha só. A palavra não é poupar tempo. Poupar tempo. Momento. Olha o tempo passando. É isso. Brincadeira. O nosso programa, infelizmente, é curto. Vocês estão brincadeira. Assim, momento. É Ó, isso é momento. Você que vai cortar aí, você que vai cortar e vai botar lá no Todos X, no nós Twitter, usamos isso como régua. É momento. Não tô falando que ninguém é melhor ou pior. O momento do Léo Jardim é muito melhor do que o momento do John. Ponto. Mas não é poupa-tempo. No momento é poupa-tempo. Parou. Vai. Já não vou nem perguntar. Não, assim, eu sou de malcriação, vou votar no John. Eu queria saber, Vene, se o John é titular absoluto do gol do Botafogo. Não. Peraí, só um minuto. É sim. John, 11 contra 11 aqui. Léo Jardim, você. Vota em quem? Léo Jardim. Para de graça. Eu vou votar no John, então. E olha aqui, ó. Ele é titular, sim. O último jogo contra o Juventude foram escolhidas algumas peças do time reserva e aí o Neto entrou. O John é o Por que titular. botou o time reserva no Brasileiro, Fernando? Porque a prioridade é a Copa do Brasil. Ai, Espero que não caia na Copa do Brasil. Alex, deixa meu brasileiro quantos em paz. minutos tem de programa? Eu já tô com ódio. Sério, eu já tô irritada. Calma que ainda tem o jogo da volta. Vai, Foca PH aqui, ou Vitinho? Ué, eu não votei. Você já ficou poupa tempo pra votar no Léo Jardim. Errei. Léo Jardim. Votou? PH ou Vitinho? Começa você, engraçadinho. Vene, corre pro programa. Pô, esse aí tem debate, Vamos aproveitar. Não, esse tem Não, debate. agora, sempre que você vai me deixar sozinha, né? esse O cara tem foi debate, na Pedro. pré-lista da seleção brasileira. Não é esse tem O Paulo possível. Henrique também. Se você não sabe, o Paulo Henrique também estava. Então não é poupa tempo. Olha só, pega todos os números ofensivos e defensivos dos laterais direitos dentro do futebol brasileiro. O Paulo Henrique é o primeiro em todos. Toma! Paulo Henrique. Eu vou votar no Vitinho. Porque já tá há mais tempo Vai na minha cabeça, felicidade. Cuidado que o Paulo Henrique tá há 2 anos jogando futebol no Vasco. O fato de eu ter falado que tem debate não quer dizer que eu vou votar num jogador do Botafogo.
Ah, não, tá bom. Dito isso... Mas eu você voto- não vai ficar de gracinha com ele, não, Vene. Não. Isso aí é um bom duelo, porque o Vitinho ele vem fazendo boas partidas. Mas eu acho que o PH ele é muito mais importante ao Vasco da Gama e o momento do PH é muito bom, embora ele tenha ficado fora na última partida. Mas assim, elogio muito o futebol do Vitinho, mas nesse duelo aí eu fico com o lateral direito vascaíno. Ai, que ódio de vocês. Sério. Normal. Hugo Moura Barbosa, agora eu quero ver. Vamos poupar o nosso tempo. Pô, Barbosa, gente. Poupa tempo. Barbosa de longe. Lucas Freitas ou David Ricardo? David e Ricardo. Eu vou votar, David Ricardo. David e Ricardo. O Lucas tem até... Tá se consolidando ali na zaga, né? ele é um O zagueiro David ok. é um menino bem Vou ser jovem. sincero, Mas ele é muito potente, o Eu David gosto do Ricardo. David Ele é Ricardo. muito regular. Eu também é um garoto gosto. muito bom. Mas assim, ele vem se machucando muito, por isso que eu até Mas ele pensei... ele veio de... Mas antes ele era titular. Mas eu acho que assim, se eu votasse no Lucas Freitas também não seria nenhum absurdo, o seu Pedrosa ou você Se votasse. fosse o Robert Renan, era um abraço pra você. Nem jogou ainda, Tá chegando, garoto. tá chegando. Ai, Mas gente. é qual Robert Renan? O do Inter ou do Corinthians? Não sei, deixa quieto. Deixa a gente descobrir. Alex Telles ou Lucas Piton? Hoje é Alex Telles. Alex Telles, também voto nele. Aqui a gente eu levo em consideração de como o Botafogo se enxerga, tá? E aí tem uma lógica de escalação, né, que os clubes entregam, e eu como locutora, por exemplo, do Botafogo, eu tenho que seguir essa lógica, porque é uma lógica para quem gosta de futebol. Sim. A lógica é o goleiro, o lateral direito, o zagueiro esquerdo, o lateral esquerdo, o primeiro volante, o segundo volante. O Botafogo se enxerga assim. Então vamos botar o Danilo. Eu acho até que boa As parte do formações são tempo espelhadas. é isso. Boa É 4-2-3-1. Isso. É, basicamente isso. Danilo e Jair. Vamos lá, eu vou começar com Vene. Aí eu vou votar no Jair. Assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Danilo, vocês vêm observando isso nos últimos dias, mas de fato o começo de trajetória dele no Botafogo não é como eu imaginava particularmente. E isso aqui não é nenhuma crítica ao jogador, muito pelo contrário, eu venho defendendo ele porque eu acho muito cedo para esse jogador receber críticas, sendo que ele não tem nem um mês de Botafogo ainda. Então ele ainda está se readaptando ao futebol brasileiro depois de um período no exterior. E eu voto no Jair, que tem sido muito importante. Inclusive, eu não entendo porque o Diniz não utiliza mais o Jair. Porque ele tem uma boa saída de bola como primeiro volante. Ele é muito importante para o Vasco. Mas diz que quando vê o Robert assumir a zaga, o Hugo Moura volta. Vai, Pedrosa. Nem me fala nisso. Nem me fala. Mas tem zagueiro chegando, daqui a pouco a gente fala. Cara, eu sou fãzão do Jair, sou um cara que eu falo isso sempre, tomo até porrada porque defendo o Jair demais pra mim. Eu gosto de jogador que sabe jogar futebol. E o Jair sabe jogar muito futebol, não é pouco não. As duas únicas vitórias do Vasco nessa temporada pós-Copa do Mundo foram com o Jair de titular. E o último jogo contra o Corinthians, ele foi o único jogador que realmente desempenhou em campo. Mas nessa eu vou ficar com o Danilo. Eu acho o Danilo mais jogador do que o Jair, então eu voto no Danilo. Olha, eu vou dizer, é difícil esse duelo, tá? Porque a gente vê dois jogadores que... O Jair que tá tendo mais oportunidades agora, num recorte recente, tem mais tempo de Vasco, Sim. obviamente. E o Danilo que tá chegando agora. O Danilo que sempre que entra, ele dá uma potência pro time, assim como o Jair também, como diz o Pedrosa. E o Danilo, na minha opinião, ele ainda tá errando muito. Sim, mesmo a gente muito. sabendo que isso vai equalizar. Mas que ele ainda tá errando muito. Mas mesmo errando muito, ele entra e muda o cenário da partida inteira. Não que eu acho que o Jair não mude também pro Vasco, tá? Eu acho que essa vaga deveria ser do Jair com carteirinha, com carimbo, com tudo. Mas eu acho que o meu coração vai fazer o desempate. Vou votar no Danilo, hein? Barros ou Marlon Freitas? Esse não tem aí, como a com gente... todo respeito ao a Barros, gente é poupa-tempo também. Porque Que ele... é bom jogador, inclusive. Então, mas bom ele, jogador. pra quem que não gosta de futebol ou não é vascaíno, ele tá substituindo aí o que seria o Tietê. Sim, sim. Que daria uma briga boa, hein? Porque o Sim. Tietê tem feito bons jogos com Tietê é o jogador mais regular do meio do Vasco. com o Diniz. Mas aí, como o Barros não tem nem... A gente não tem nenhuma régua pra medir ele, porque, né, ele não Jogou tem... poucos não, minutos aí exatamente. contra o Corinthians, até foi bem, mas não tem Ele como. estava no América Mineiro, não tem como avaliar. Então, vamos aí de Marlon Freitas. Agora, Coutinho ou Savarino? Ai, ai. Vai você primeiro, Pedrosa. Pra que eu primeiro, gente? Eu vou perguntar pro torcedor botafoguense que nos assiste todo dia. O ano do Savarino é bom? Ele vai falar que não. O Savarino ficou prestes a sair aí, ó. Botafogo já tinha aceitado e ele preferiu ficar. Então, Felipe Coutinho. Por isso que eu volto do Savarino. Porque eu sou Botafogo. É clubista. Sou clubista. Qual o problema? Sou clubista. Aí vem aqui um menino ontem e falou...
Gloriosos e gloriosos, eu fico. Diga ao povo que eu fico. Como é que eu vou escolher o Coutinho? Meu amorzinho ali, meu Savarino lindo, maravilhoso, meu E Savarino. tem torcedor alvinegro reclamando. Vai logo, vai logo. Não. Ele é Savarino joga muito, tá? Joga muito, e ele é um super protegido da torcida botafoguense. Numa absoluta... Todo mundo entende que ele não faz uma boa temporada, mas todo mundo entende que na última temporada, se não fosse o Savarino, a história seria diferente. Ele, Então, inclusive, é um erro. Ele não tá na seleção do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Pra mim é um exatamente. erro. E Jogou foi muita convocado bola, aqui para sua seleção da Venezuela. Vai, Vene Casagrande, vota você, eu sei que você vai. Eu sei vou que você vai votar no votar. Coutinho claro, e, assim, claro. o meu critério de desempate vai ser o que ele fez diante do Santos. Naquela goleada por 6-0, ele jogou muita bola. Embora o Coutinho não tenha feito grandes partidas com a camisa do Vasco desde que ele retornou, mas quando ele joga a bola, esquece. Ele faz uma partida magnífica e foi o que ele fez diante do Santos. Brincadeiras à parte, a gente entende que o Coutinho ainda é muito irregular e é por uma questão física, exclusivamente física, porque ele é um cara tecnicamente absurdo. E o Savarino não faz uma boa temporada. E aí a gente olha, calibra os dois jogadores, imagina que eu, obviamente, Coincidência votaria ou no não, Coutinho. as duas vezes que ele jogou muita bola, o Vasco jogou muita isso. bola. Que foi contra o São Paulo, São não foi? Paulo também. Eu voto no Savarino na brincadeira aqui, mas obviamente o Coutinho venceu esse duelo. Caraca. Rayan ou Arthur? Eu vou votar primeiro. Posso votar? Se você ficar de gracinha, eu vou votar em quem eu quiser. Eu vou votar no Rayan. Mas avisa pra ele que se ele ficar de gracinha com o meu bebê reborn, eu vou votar no bebê reborn. Eu vou votar no Rayan. Poupa tempo. Vamos poupar o tempo. Hoje saiu a lista. Eu vou votar no Arthur. Vai, Pedrosa. Saiu a lista Não hoje dá do pra ser legal com Observatório do vocês. Futebol. Rayan é um dos 20 melhores jogadores sub-20 do mundo. O único que joga no Brasil. Ele tá cheio de listinha hoje, né? O que é? Estudou pra prova? Estudou bem, estudou bem. Informação. Vou Já votar no votou? Rayan, que é o melhor sub-20 do Brasil. Vou no Rayan também, bom. tá jogando muita bola. Eu não tem ia como. votar no Rayan, ia fazer um discurso bem legal, mas tu me irritou, eu vou votar no Arthur. É isso. Paciência. Tem que ser do 2 a 1. contra. É isso, eu 2 a gosto. 1. Aprendi com você, Vini. É isso, pô. Nuno Moreira ou Montoro? Boa disputa também. Eu vou começar. Olha, eu não vou começar, não. Mas eu vou começar a falar. O Montoro, um garoto com muita qualidade. Chegou acontecendo. Mas nos últimos 3 jogos, ele não tá conseguindo evoluir, né? O que é super natural para um garoto que talvez não fez autoescola ainda. Acabou de fazer 18 anos. Gente, não tem como cobrar regularidade, que é a coisa mais difícil do futebol para um jogador maduro, para um menino de 18 anos. Então isso vai acontecer, mas ninguém nega a qualidade. Nuno Moreira, um outro cara com muita qualidade, já muito mais experiente, obviamente, que o Montoro, mas que também, por uma questão de física, ele ainda não consegue entregar o que eu acho que... Talvez se a gente tivesse um calendário com um jogo por semana, o Nuno ia ser o grande destaque. Mas como ele não consegue acompanhar por uma questão física, ele deixa a desejar por essa questão. Mas ele também tem muita qualidade. Dito isso, não sei em quem votar. Vota você primeiro, Pedrosa. Cara, eu sou fã do Nuno, já falei isso aqui diversas vezes. Pra mim, quando ele tá bem, o Vasco tá bem. É Quando ele tá verdade. bem, o patamar do Vasco muda. Que foi o que aconteceu também no jogo contra o Santos. Mas ele tem essa questão física. E aí eu vou votar de acordo com o que eu vejo de futebol e eu entendo que me agrada mais. E o que me agrada mais é o Montoro. Eu acho ele um jogador talentosíssimo. Eu acho que o Montoro é um jogador que vai chegar na Europa e daqui a pouco ele vai estar brilhando na Europa. O Nuno não. O Nuno é um jogador que hoje já está na sua maturidade física. Sim. E ele joga num clube enorme como o Vasco da Gama. Ele tem tudo para ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro aqui. Mas eu acho que em relação a potencial, a talento, eu vou ficar com o Montoro. Vai, Vene. Difícil esse duelo. Acho que foi mais difícil, hein? É um duelo difícil. É o mais difícil. Eu Até acho. porque o Nuno ele vem fazendo boas partidas com a camisa do Vasco. Sim, Jogador desde que extremamente chegou, né? importante. Para mim, uma das melhores contratações do Vasco, se não a melhor, nessa temporada. Eu também Mas o acho. Montoro é o tipo de jogador que eu já falei aqui em outros momentos, em outros programas. Ele me faz parar à frente da TV, independentemente de qual seja o jogo, para poder assisti-lo. Porque o tipo de jogo Ele dele joga com alegria, me né? agrada demais. Exatamente, joga com alegria. Essa escola argentina desse Parece tipo que de ele desceu futebol, pro play né? do prédio dele e tá se divertindo apenas. E eu acho que eu E gosto disso. acho que é por aí. Valorizo muito isso. Embora seja um garoto de apenas 18 anos, inclusive caiu um pouco de rendimento nos últimos jogos, concordo com você, mas meu critério de empate vai ser esse, a maneira vistosa de jogar futebol, e ele me agrada bastante. E assim, o Nuno, repito,
elogio bastante porque joga muita bola também. A melhor contratação do Vasco da Gama nessa temporada. Ele teve tempo, o Nuno, de adaptação zero. Ele não precisou. Não, só chegou e Ele jogou. só chegou, Ele chegou no fim de temporada, não Não, foi? e ele chega num jogo de Copa do Brasil goleada lá no estádio Newton Não, Santos ele ou chega falhou minha no jogo contra o memória? Flamengo, ele faz gol contra o Flamengo. É verdade. E o do jogo do Nova E Iguaçu teve o também, Nova não foi? Iguaçu, que ele Foi do também Nova foi muito Iguaçu, bem. minha cabeça Foram tá... os 2 primeiros jogos. Então, ele já chegou acontecendo, Ele né? é muito bom. Ele muito é muito bom também. Só precisa avisar o Diniz que ele não é volante. É, não pode botar de volante. Não dá, pô. Vamos lá. Verrete ou Arthur Cabral? Começa você, Lucas Pedrosa. Difícil também, difícil. porque se a gente falar de momento, É. qualidade os dois têm. E agora a gente tá confrontando dois atacantes muito, vamos dizer, características bem semelhantes, né? Porque parecido nenhum 9 é, porque cada um tem o seu jeitinho. Mas eles são bem semelhantes. A gente estava acostumado aqui nos últimos tempos botar um Igor Jesus com o Verrete, que são dois caras completamente diferentes. E aí um Verrete com o Arthur Cabral é... Cara, e lá vai ele pegar número. Lá vai. Pegar Bota minha você listinha primeiro, aqui, mas Vene. vem ele. Eu vou começar então, vai lá. Vote, eu Olha voto. só, o Vene Casagrande, vamos raciocinar junto. O Verrete é ainda o artilheiro do Brasil. Ele ainda é o cara que mais fez gols no Brasil. Vai ser difícil passar, tá? Ah lá, ele Só- foi só olhar pra isso, avisar. eu já sabia, ele quer fazer graça. Quantos gols tem o Verrete? 23. Quantos gols tem o segundo colocado? Quem é o segundo menos colocado? de 20 deve ser o Cano. Deve ser o Cano, né? Deve ser o É o Cano. Cano sim, é o Cano sim. E tá aí, ó. O Verrete continua sendo, porque ele simplesmente imprimiu os primeiros meses no Brasil, assim, avassaladores. Eu acho que até da própria carreira do Verrete, ele fez gol atrás de gol, jogando pra caramba, carregando o Vasco no lombo. Carregando o Vasco no lombo. Só que temos que entender aqui que, ultimamente, ele caiu um pouquinho nessa questão de fazer gol. Porque o Verrete continua aguerrido, com vontade, se entregando, capitão demais, assim, dentro de campo. Mas ele tem números que ultimamente não estão falando tão bem por ele. O Arthur Cabral chegou e também não está sendo um goleador nato. Apesar de ser essa a sua grande função e característica, mas ele não está vivendo uma fase goleadora. Mas se a gente olhar os números do Arthur Cabral, aí eu acho que nos últimos 3 jogos ele tem 2 assistências, no último jogo ele sofreu um pênalti. Não que o Verrete não faça isso também, tá? O Verrete também faz. Mas o Arthur Cabral tem participado bastante também dos jogos. Muito difícil esse duelo. Vai aí, Vene, vota você primeiro. Eu vou votar no Arthur Cabral e eu vou justificar o meu voto. Ih, já fechou os Momento, olhos. eu preciso ser coerente. E o Sim. momento do Verrete não é dos melhores. E o Arthur Cabral, embora não esteja vivendo a sua fase artilheira, e talvez nem vá viver a fase artilheira, mas é um jogador que... É isso aí, galera. O vídeo já tá muito extenso aí, né? Mais de 20 minutos. Jogo importantíssimo hoje. O Vasco precisa dessa vitória para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser, mais uma vez, um jogo difícil, complicado, mas o Vasco precisa vencer essa partida, né, pessoal? No Brasileirão, o Vasco só decepcionando aí. Jogo em São Januário, caso o Vasco se classifique, enfrentaria aí o Fluminense ou o Bahia em uma possível semifinal, né? Cara, que Copa do Brasil, mamão com açúcar, cara. Meu pai, que Copa do Brasil, mamão com açúcar, e tá caindo no colo do Cruzeiro esse negócio aqui, viu? Essa Copa do Brasil tá caindo no colo do Cruzeiro. Os dois principais times, os dois não, né? Caiu Flamengo, São Paulo. São Paulo na Copa do Brasil, muito difícil. E Palmeiras, né? Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Olha, eu não vou dizer que o Vasco não tem chance, não, que tem, viu? Se o Vasco passa e do outro lado passa o Bahia, por exemplo. Dá pra chegar, galera. Dá pra chegar. Copa do Brasil tem dessas coisas, né? Dá pra chegar. Só que aí você vai olhar para os últimos jogos do Vasco. Uma derrota para o Juventude, zona de rebaixamento, e uma derrota em casa para o Corinthians, né? Nessa derrota aqui para o Corinthians foi amplamente superior ao time do Vasco, né? 7 finalizações no alvo na casa do Vasco. Isso aqui é inimaginável, né? Não tem condição um negócio desse. Aí o Vasco vai ter aí
o Sport, depois pelo Brasileiro, tá? O Ceará, depois Flamengo no Maracanã, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Tem que somar pontos aqui, cara. O Vasco tem que somar pontos para não caçar jeito aí de ser rebaixado, né? A situação é bem das complicadas. O Vasco precisa ainda de... Já estamos na primeira rodada do retorno e o Vasco precisa fazer mais pontos do que ele fez no primeiro turno. No primeiro turno o Vasco fez 19 pontos. 19, isso. Precisa fazer 25 pontos agora no segundo turno. É possível, né? É possível fazer 25 pontos. Se tiver uma campanha um pouquinho melhor do que a do primeiro turno, dá para fazer.